Volkswagen Tera na versão Comfort. Essa daqui é a primeira versão disponível com câmbio automático. Por isso, também é a versão que atende o cliente PCD. Mas você sabe quais são todos os destaques dessa versão? É isso que eu vou explorar aqui nesse vídeo. Relembrando as versões do Volkswagen Tera. Começa na versão 1.0 aspirado MPI com transmissão manual. Depois temos a versão 170 TSI, essa com motor turbo e também transmissão manual. Chegamos aqui na versão Comfort, depois nós temos a versão High com motor 170 TSI com transmissão automática de 6 marchas e na versão High nós temos o pacote Outfit que muda esteticamente o carro. Iluminação dianteira totalmente em LED, começando pela assinatura de lanterna e também a luz de rodagem diurna. Farol baixo, farol alto e luz de pisca também em LED. Lembrando que o LED tem uma série de vantagens, como esquentar menos, gastar menos energia, durar mais do que uma lâmpada halógena e também o tom de luz dele fica mais próximo da luz do dia, cansando menos o motorista em longas viagens. Ainda que seja um conjunto moderno, duas coisas que faltaram aqui. Como vocês podem ver, o carro não tem aquele farol auxiliar que produz uma iluminação mais próxima do carro e mais aberta para condição de neblina, por exemplo. E esse farol também não tem ajuste de altura do facho. Assistência à condução aqui está presente no Volkswagen Tera. Ela é baseada no radar eletromagnético que fica aqui atrás do símbolo da Volkswagen. Com esse radar, o carro tem, por exemplo, o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Outro recurso é o controle de cruzeiro adaptativo. Você vai para a estrada, programa uma velocidade. Quando tem um veículo à sua frente em velocidade menor do que a que você programou, ele freia automaticamente o Volkswagen Tera para manter a distância de segurança que você escolheu. Se o carro da frente acelerar ou sair da sua frente, o sistema acelera novamente o carro até a velocidade programada automaticamente. Recurso bastante conveniente. Cabe destacar que essa versão Comfort não oferece o pacote adicional ADAS, você só encontra isso na próxima versão, que seria a High. Com esse pacote opcional, você tem uma câmera ali no para-brisa que acrescenta, por exemplo, o sistema de permanência de faixa, mas esse recurso não está disponível aqui na versão Comfort. O motor aqui já é bastante conhecido, estamos falando do 170 TSI. Trata-se de um motor 3 cilindros, turbo, de injeção direta de combustível, tecnologia flex, duplo comando variável e o comando acionado por correia dentada. Esse motor aqui tem potência máxima de 116 cavalos no etanol e torque máximo de 16,8 kgfm. Aqui nesse carro ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Muita gente pergunta se esse motor aqui é exatamente igual ao 200 TSI, que acaba tendo um pouco mais de potência, 128 cavalos e torque máximo aí na casa de 20,4 kgfm. A engenharia dos dois motores é igual, mas não é somente uma reprogramação eletrônica do motor. Existem algumas peças que mudam do motor 170 TSI para o motor 200 TSI. Outra coisa que o pessoal fala, mas por que o Tera já não veio com o motor 200 TSI? Muito fácil, é uma questão de posicionamento comercial. Como o Tera está posicionado acima do Polo, que tem exatamente esse mesmo motor, e abaixo do Nivus, o Nivus já tem o 200 TSI, não faria muito sentido oferecer o Tera com motor 200 TSI, porque ficaria uma escolha um pouco difícil para o cliente entre o Tera e o Nivus. Dessa forma, a Volkswagen consegue ter produtos bem diferentes. E como fica o consumo? Segundo o Imetro, com etanol, esse carro na cidade faz 8,6 km por litro. Na estrada ele faz 10,3. Com gasolina na cidade ele faz 12,2 e na estrada ele faz 14,5. Mas a gente vai testar isso para vocês. O carro também tem um sistema de chave presencial. Bom, com a chave, sem você ter que tirar ela do bolso, você pode, por exemplo, apertar aqui o botão que ele faz o trancamento do carro e levanta os vidros. Pela chave você também consegue fazer aqui a abertura dos vidros. Apertou o botão para destrancar e segurou, ele abre os vidros ventilando o interior do carro antes de você entrar. E aí você também tem a possibilidade, né, pessoal, além do trancamento, se você quiser abrir o carro, basta vir aqui com a chave próxima do carro, apertar o botão
que você consegue fazer o destrancamento da porta. Na versão Comfort, o carro já vem equipado com uma roda em liga leve diamantada em 2 tons, aro 16 polegadas. E o pneu aqui é um 205 de largura, perfil 60. A gente consegue ver que é um pneu um pouco mais alto, e isso é bom, porque um pneu desses, quando encara um buraco, a chance dele rasgar ou fazer uma bolha aqui na lateral é muito menor, além de acrescentar mais conforto na rodagem. O diferencial importante do Thera é que ele possui freio a disco nas 4 rodas. Existem concorrentes diretos que usam freio a tambor, que é menos eficiente. E a gente também não pode esquecer o sistema de secagem automática dos discos. Funciona assim: você está dirigindo na chuva, ligou o para-brisa, o carro sabe que está chovendo. Aí ele vai aproximar as pastilhas do disco sem frear, apenas para manter o disco mais seco. Na eventualidade de uma frenagem de emergência, o carro consegue usar menos espaço porque o disco está seco. O Volkswagen Thera também é uma referência em segurança. De série em todas as versões, esse carro vem equipado aí com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça, que pegam inclusive a região do banco traseiro. E olha só, quando o carro se envolve num acidente e abre os airbags, ele também tem uma tecnologia chamada Post Collision Brake, e que ele entende a abertura dos airbags e aí a partir disso ele atua automaticamente no freio do carro, evitando que o carro continue rolando na via, provocando acidentes secundários. E isso é uma coisa que só esse carro oferece na categoria. Aqui na versão Comfort, no teto, nós temos essas barras aqui. Então, quando o cliente compra o acessório da barra transversal, ele consegue levar carga adicional aqui em cima, como por exemplo um bagageiro extra ou até mesmo bicicletas. Lembrando que a carga máxima suportada aqui é de 40 kg. Nessa versão não está disponível a câmera de ré. O que a gente tem aqui são sensores de estacionamento, 4 sensores, aliás. A iluminação aqui é parcial em LED. Então nós temos a iluminação de lanterna em LED e a iluminação da luz de freio em LED. Já a luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. Não podemos esquecer que aqui tem o sistema click-clack. Quando o motorista pisa no freio, ele alterna a iluminação para a iluminação vertical, iluminação de lanterna horizontal. Isso acaba ajudando a chamar a atenção do motorista que está dirigindo atrás. Porta-malas. A gente tem aqui uma capacidade de 350 litros na medição VDA, aquela que usa bloquinhos físicos, ou ainda 407 litros na medição de litros líquidos, ou usando todos os espaços disponíveis. O que a gente pode destacar? Ganchinhos nas laterais para prender bolsas e sacolas, elas não ficarem rolando, e também iluminação aí do tipo incandescente. Mas algumas coisas que faltaram aqui. Você pode ver que é possível rebater o banco traseiro, porém, só o rebatimento completo, ele não tem aquela proporção 1/3, 2/3. E outra coisa que eu particularmente não gosto muito. Você pode ver que o carro usa o step temporário, né, que é aquele step fino, e esse acabamento muito feio aqui de isopor para evitar que o porta-mala desnivele. Tinha espaço para colocar um step integral. Então por que a Volkswagen não colocou o step integral? O que seria muito melhor para o usuário e não teria que ter esse adaptador de isopor feio. O entre-eixos desse carro é de 2,56 m. Bom, coloquei os bancos aqui dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar. Do meu joelho ao encosto do banco, quase que 1 palmo, né? Movimentação de pés aqui não é ruim, considerando um carro compacto, até que você consegue afastar bem aqui os pés. Algumas outras coisas que você acha aqui atrás. Alça de segurança aqui no teto, luzinha de leitura individual para o lado esquerdo e direito, porta-objetos e 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Na porta, você tem espaço na parte de baixo para guardar algumas coisas e até mesmo aonde você usa como maçaneta para puxar a porta, também funciona como um porta-objetos. Mas também tem as faltas, né? Atrás aqui dos bancos poderiam ter bolsas dos 2 lados também para acomodar objetos. E outra coisa, o acabamento de porta é absolutamente tudo plástico duro, né? Você não tem nenhum material um pouquinho mais nobre, o que acaba dando um aspecto um pouco mais rústico ao carro. Olha como o acabamento muda na porta traseira. Enquanto que aí é tudo plástico, aqui na frente você tem aqui esse tecido acolchoado e esse detalhe aqui em preto brilhante, dando um aspecto melhor, né? Nesse ponto, a Volkswagen poderia ter sido um pouco mais caprichosa, trazendo esse acabamento que está aqui na frente também para a porta traseira. Aqui na posição do passageiro, a porta tem bastante espaço, inclusive aqui dentro da porta também tem uma parte que fica oculta, dá para esconder, por exemplo, uma carteira ali. E aqui no painel, você também tem esse detalhe aqui em tecido acolchoado, que acaba deixando o aspecto um pouco melhor para quem vai aqui na frente. Aqui na posição do motorista, a gente tem aqui o descansa-braço, que inclusive pode ser ajustado em altura
com esse comando rotativo aqui e rebatido, e esse console que serve para porta-objetos, mas olha só, essas divisórias aqui, elas podem ser facilmente retiradas para que você transforme o porta-objetos num espaço mais livre, ou então com uma organização diferente. Também temos aqui duas portas USB do tipo C e aqui um carregador de celular por indução. Novidade é agora que essa saída de ar que coloca uma ventilação fria sobre o smartphone, evitando que ele aqueça durante o carregamento. E por fim, aqui embaixo, escondidinho, tem mais uma tomada 12 volts para você conseguir ligar algum tipo de equipamento. Aqui na versão Comfort, ela também pode estar equipada com ar-condicionado digital e automático de simples zona. Então você pode ter o controle de temperatura e todo o direcionamento do ar. Esse ar-condicionado aqui e o carregador de celular por indução são opcionais, vendidos num pacote. E também um detalhe, o ar-condicionado também pode ser controlado diretamente pela tela da central multimídia. Essa versão Comfort traz aqui a central multimídia VW Play Connect. Recentemente o VW Play passou por uma reestruturação de menus. Aqui no Volkswagen Terra você tem essa tela aqui que ela fica ligeiramente projetada. A principal diferença do Connect está nesse menu. Quando você vem aqui no menu de conectividade, internet do carro, a central multimídia já traz uma linha de telefone embarcada que você consegue utilizar para alguns aplicativos. Então, por exemplo, o Waze e o Spotify, que anteriormente você tinha que rotear a internet do seu smartphone, agora você usa a conexão da própria central para utilizar esses aplicativos. Inclusive, você consegue descarregar outros aplicativos pela loja aqui do VW Play Apps, e tudo isso usando a conectividade embarcada da própria central. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen Terra, chave presencial. Essa aqui é a chave do carro, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Inclusive tipo canivete, mas você não precisa usar, né? Partida aqui para o botão, tem um lugarzinho para deixar a chave aqui, mas eu acho que isso aí vai acabar fazendo barulho na hora que a gente passar nas lombadas e nos tachões. Bom, vamos começar falando primeiro desse painel aqui à frente do motorista. É uma tela digital. Pelo botão aqui do lado direito do volante você consegue alterar os modos de visão. Então você tem aqui um modo de visão do velocímetro, conta-giros e aqui o computador de bordo. Como é que você usa esse computador de bordo? Botões aqui para um lado e para o outro. Vou começar aqui pela esquerda. Você vem tudo para a esquerda e aqui você tem aqui as informações que você consegue selecionar. Você pode até configurar se que você quer exibir ou não aqui pelo menu de configurações. Então você pode deixar marcado aquilo que você usa mais e desmarcado aquilo que você não usa. Do lado direito é a mesma coisa. Você tem os mesmos menus, tá vendo? E você também consegue vir aqui na configuração e deixar marcado o que você quer usar ou o que você não quer usar. Então, vamos lá, para ficar mais fácil aqui, pessoal, dados de condução, você tem aqui desde a partida, longo prazo, desde o abastecimento. Então eu vou redefinir aqui o desde a partida e vou redefinir também aqui o longo prazo. Vou deixar os dois zerados. Opa, não zerou aqui o longo prazo. Mais uma vez aqui, deixa eu redefinir o longo prazo, pronto. Agora os dois estão zerados. Então, desse lado, eu vou deixar exibindo aqui, por exemplo, o desde a partida. Pronto, selecionei aqui e agora ele fica exibindo. Do outro lado, eu posso exibir qualquer informação, tá vendo? Ó, tem ali nenhuma exibição, dados do consumo, consumo médio, percurso, velocidade média. Posso colocar aqui, por exemplo, indicação da alavanca, tá vendo? A posição que a alavanca está aí no centro. Eu tenho ali a velocidade digital, né? Se eu quero mudar aqui o modo de visão, novamente eu aperto e aí ele faz a alternância aqui do modo de visão. Vocês estão vendo, não é muito difícil de usar aqui esse painel. Então vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Aqui para ver como é que o carro se comporta. Isolamento acústico primeiro aqui no tachão. O pneu tem um perfil mais alto, né? Então espera-se que esse carro seja confortável. Vamos ver se confirma. Sim, confirmou. Não é uma suspensão dura, né? A gente vê que tem um conjunto mais macio. E considerando a faixa que esse carro está inserido, eu gostei do isolamento acústico. Não achei o carro barulhento. Achei que está bastante adequado o isolamento acústico, considerando a faixa de preço e proposta. E a lombada, né? Vendem como SUV. A gente chama de crossover, mas vamos ver.
30 por hora. Primeira lombada passou bem, passou bem. Não bateu, não raspou, não indicou fragilidade conjunto, não deu fim de curso, não deu extensão máxima. A segunda é mais difícil. Vamos ver o que acontece na segunda? Na segunda eu senti que a frente pegou um pouco. Deu uma pegada, não bateu muito, mas pegou um pouquinho. Vamos ver o piso desnivelado aqui agora, como é que o carro se comporta. Vamos lá. Isolamento acústico bom. Terceira lombada. E na terceira lombada também deu uma raspadinha na frente. Não foi aquela peitada, né? Mas raspou um pouco. Quarta e última lombada. Aqui não pegou. Então, de 4 lombadas, pegou em 2. Piso desnivelado, aqui tá bem desnivelado. Suspensão confortável. Eu esperava um pouco mais desse carro na prova da lombada. Sinceramente, eu achei que ele deveria sair melhor. Mas ok. Vamos dizer assim que está aceitável. E aqui na manobra de fim de rua. Bom, vamos ver se esse carro tem aqui o tilt down. Deixa eu engatar a ré aqui. Não desceu o espelho. Deixa eu colocar aqui para a posição do lado direito, fazer o teste de novo. Quando você põe aqui para o lado direito, aí sim tem ali a função do tilt down, que desce o espelho para facilitar aí o processo da manobra e você poder fazer o alinhamento do carro. Vamos lá para o nosso ponto de referência. Parando. Vamos lá. Uma volta e meia para virar todo o volante. Volante relativamente leve. Não tem sensor de estacionamento na frente, né? Então, vamos até encostar o pneu. E olha, virou bem mais que os 90 graus, tá? Então, virou bastante o carro aqui. Lá atrás a gente só tem sensor de estacionamento, não tem câmera de ré, uma pena, né? Mas tem aqui o gráfico. Vamos desvirar aqui o volante e vamos concluir aqui a manobra. E olha que beleza! Do centro para a direita. Você vê que o espaço que o Tera usou aqui para a manobra é um espaço bem pequeno, né? Só faltou mesmo aí ter de repente um sensor dianteiro, uma câmera traseira, que essa versão aqui não oferece, mas de repente dá para colocar como acessório aí na concessionária. No geral, o carro é gostoso de dirigir, prático de manobrar, usa pouco espaço, o volante leve, suspensão se sai muito bem aqui nos pisos desnivelados, isolamento acústico é legal, mas poderia ter ido um pouquinho melhor na lombada, vocês não concordam? Hora da gente pegar a estrada aqui, né? E para que serve um computador de bordo A e B? Vou mostrar para vocês agora. Então, ó, desde a partida eu tenho ali, andei pouco, 3 km, tenho uma média ali de 6,3 km por litro. O carro está abastecido aqui com etanol. Bom, você pode vir aqui e olha aí, eu tenho desde a partida e longo prazo. Então, o desde a partida agora eu vou redefinir, tá zerado, tá vendo? E o longo prazo, que eu tinha zerado antes de começar a fazer as medições, eu vou deixar ele aqui acumulando. Tá vendo? Então agora eu vou para a estrada e aqui no desde a partida, que está zerado, eu vou ter exatamente a medição do consumo só de estrada. Claro, vou dirigir o carro aqui de forma moderada, ar-condicionado ligado. Vamos fazer um percurso aqui na rodovia Castelo Branco, que a velocidade máxima permitida aí no trecho é de 120 km por hora. E vamos ver como é que o carro se comporta aqui nesse trecho. Já vamos aproveitar também para testar o controle cruzeiro adaptativo aqui desse carro. Primeira coisa, eu vou mudar aqui o modo de visão do painel. Aí você tem o velocímetro, você tem o contagiro. Vamos colocar no velocímetro, né? Porque fica um pouco melhor para a gente conseguir ver e entender. Tem um botãozinho aqui no volante que você aperta para ativar ali a função do controle cruzeiro adaptativo. Agora a gente vê que ele está ativo aqui na parte de baixo. E aí você tem o botãozinho 7 para programar aqui a velocidade. Castelo Branco, como eu disse, 120 km por hora. E aí tem um botãozinho aqui do meio que você consegue alterar ali a distância em relação ao veículo que vai à sua frente. Eu só vou me sobrepor um pouquinho aqui ao controle cruzeiro adaptativo para poder chegar ali numa van que está dirigindo ali na pista da direita, para a gente poder ver o funcionamento aqui do sistema. Então o ACC continua armado, eu apenas me sobrepus ao ACC. E agora eu vou mudar de faixa
onde a gente vai encontrar ali um veículo com velocidade mais baixa, ó. Tirei o pé do acelerador, ele já está mantendo aqui o 120 e daqui a pouco ele vai conseguir identificar o outro veículo. Vou até colocar aqui, ó, condição mais longa. Olha lá, já achou o outro carro e sozinho ele está freando. Não sou eu que estou freando, ele está freando sozinho, tá vendo? Para manter a distância de segurança. Agora eu vou mudar de faixa para a faixa onde os veículos estão indo de forma mais rápida. Aí o que ele faz? Ele vai acelerar. Você está vendo ali na indicação da velocidade, ali a área verde, que ele vai acelerar ou até o 120 ou a distância que eu escolhi em relação ao carro da frente. Então vocês conseguem ver que o controle de cruzeiro aqui funciona direitinho. Como o carro agora é conectado, né? A qualquer momento eu posso usar o Waze, não preciso mais ficar roteando a internet do meu smartphone. Então eu cliquei aqui em aplicativos, abri o aplicativo, clica aqui para abrir o Waze, daí o Waze funcionando, né? Então ele já baixou o mapa, já está com a indicação de trânsito. Se eu programar algum destino, ele já vai roteirizar aí o destino, ou seja, ficou muito mais prático. Agora, sempre lembrando, o Waze depende de sinal de celular. Então se você estiver numa região que tem problema de sinal de celular, mesmo o carro tendo internet embarcada, se não tiver sinal de celular, o Waze não vai funcionar. Claro que na grande maioria das grandes cidades você tem sinal de celular e aí acaba sendo muito mais prático você usar o Waze do que o mapa de GPS embarcado. Além do controle de cruzeiro adaptativo, você também pode usar o limitador de velocidade. Botão aqui no volante do lado direito na parte de baixo, quando você aperta ele, você pode escolher se você quer o ACC ou o limitador. O limitador é muito bom para você usar dentro da cidade. Então você tem ali uma via que a velocidade máxima é 60 por hora, você programa 60. E aí você pode acelerar e frear o carro com o limitador ativo. Quando ele chega em 60, ele meio que corta o acelerador, né? Você percebe que você vai acelerar e o carro não responde. Mas, se por algum motivo, uma emergência, você tem que acelerar além dos 60, é só pisar lá no fundo que ele cancela o limitador, você consegue passar da velocidade. Mas o limitador para vias controladas dentro da cidade é até melhor do que você usar o ACC. Concluído aqui o nosso trecho de rodovia, pessoal, eu rodei aí 38 km, velocidade média de 89 km por hora, circuito só de estrada, e eu consegui um consumo aí muito bom, né? 13,9 km por litro em 26 minutos. Pessoal, segundo informações da Volkswagen, o carro está abastecido com etanol. Eu não tive tempo de zerar o tanque e abastecer. Então a gente consegue ter essa informação à frente do motorista, mas também aqui na tela da central multimídia, né? Só para efeitos de curiosidade, lembra que eu tinha lá a medição de longo prazo, também com um pedacinho urbano? Vamos ver aqui, ó. Olha aí a diferença, né? Aí no caso a distância é de 42, média de 12,7 km por litro em 39 minutos, velocidade média ali de 64. Mas eu também tenho uma outra informação, essa eu não consigo zerar. Essa daí só zera quando você abastece o carro. Então, desde o abastecimento, em 285 km percorridos, velocidade média de 36 km por hora, a média aí é de 11,2 km por litro. Então, se o carro realmente está com etanol, não dá para negar que os números são muito bons, melhores que os do Inmetro. Teste de aceleração aqui de 0 a 100. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar aqui o ar-condicionado, vou passar o carro para o modo esporte, dando um toque na alavanca de câmbio aqui para trás. Você pode ver aqui que já foi para o S1. E eu já também passei para o contagiros, aí até para a gente ter uma visão melhor. Largadinha estolada, né, onde você pisa no freio, pisa no acelerador e solta o freio. Vamos lá? Fez a troca de marcha. Mais uma. E consegui fazer o 0 a 100 aqui em 11,91. Você vê que esportividade não é exatamente o ponto forte desse carro, mas o número, considerando a potência que ele tem, é razoável. E a velocidade real versus a mostrada no painel. Programei aqui no ACC 120, você está vendo que está indicando aqui 120, mas na nossa câmera de precisão, ó, tá oscilando ali um pouquinho, entre 117 e 118. Agora chegou aqui a 121 no painel. A gente consegue ver que o erro, pelo menos do marcador para a velocidade aferida, não é tão grande nesse carro.
Concluindo todo o nosso teste aí de rodagem, pessoal, a gente teve aqui 53 km em rodovia, 13,1 km por litro, 46 minutos rodando, velocidade média de 69. E desde o momento que a gente começou as medições, incluindo o teste urbano, aí são 57 km, 1 hora, 58 km por hora, 12,3 km por litro. Novamente a gente consegue ver números muito bons de consumo do carro. Também fiz aqui um teste de consumo urbano. Para isso eu rodei durante 44 minutos, 24 km em distância. A velocidade média é 33 km por hora, o que mostra claramente aí um deslocamento típico urbano. E olha só, consegui uma média de 10,9 km por litro com etanol. Nada mal, número melhor do que o do Imetro. E na nossa marcação final, pessoal, desde que o carro foi abastecido, ele andou 367 km em 10 horas e 40 de condução. Velocidade média 34 km por hora, o que acaba ficando mais perto de uma velocidade urbana, ainda que tenha tido trecho de estrada aqui, temos uma média histórica de 10,8 km por litro. Aqui no Tera nós temos um recurso que pode prevenir acidentes quando você está manobrando o carro. No caso, só funciona em marcha ré porque ele só tem sensor traseiro. Você vem aqui em configurações, carro, rola a tela, até estacionamento e manobras. Aqui você pode, por exemplo, configurar aqui o volume do sensor de estacionamento, redução de áudio e aqui ó, frenagem de manobras. Está vendo que o sistema está ativo. Pois bem, eu coloquei um cone ali atrás do carro, eu vou dar ré em direção ao cone e vou mostrar o que acontece. Então vamos lá, pessoal, olha só, vou engatar ré aqui no carro e vou de forma controlada em direção ao cone, não vou soltar o carro completamente. Vamos lá, deixando o carro escorregar aqui, ó, no creeping. Escutou esse barulho? Pois bem, o sistema de freio do carro acionou o freio com o objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. No caso aqui, ele mitigou a colisão, o carro chegou a bater, mas ele bateu com muito menos força do que bateria se não tivesse esse sistema. Isso aí pode ajudar a prevenir acidentes perigosos. Por exemplo, imagine um pet seu passa atrás do carro ou uma criança passa correndo. O sistema de frenagem automático pode evitar um acidente bastante grave. Hora de testar aqui o farol do Volkswagen Tera. Essa é a posição do DRL, ou também posição de lanterna. Farol baixo. O detalhe é que esse farol não tem ajuste de altura do facho do farol. Uma pena, né? Porque é um recurso importante que acaba fazendo diferença. A iluminação até que é bem boa, porém aqui próximo ao carro, pelo carro não ter o farol auxiliar, você percebe que falta um pouco de iluminação na região mais próxima ao capô e nas laterais. Um farol auxiliar resolveria isso. Quando a gente liga o farol alto, a gente vê uma ótima continuidade ó, entre o farol baixo. O farol alto é muito bom, não deixando ali área de sombra. No geral, o farol aqui é muito bom, mas um farol auxiliar aqui certamente deixaria o conjunto ainda melhor. Aqui já na conclusão do vídeo, mas e aí, os custos desse carro? Seguro, é caro? Para isso a gente contatou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro considerando o típico usuário desse carro. Sempre lembrando que o seguro está atrelado ao CPF da pessoa, né? E também a residência dela, o local onde ela está. Mas considerando aqui a nossa região e o típico usuário, o seguro ficou assim. R$2.000. Eu achei até bastante barato esse seguro. R$2.000 por ano para proteger aqui o seu bem. E a franquia já reduzida em 50% na eventualidade de acontecer alguma coisa, né? Um acidente aí, R$4.300. Achei valores bastante módicos aqui para o Tera na versão Comfort. E o preço dessa versão? Pois bem, preço público sugerido no momento da gravação desse vídeo, R$126.990, ou seja, praticamente R$127.000. Qual é o opcional que essa versão tem? É o pacote conforto. Esse pacote conforto compreende o ar-condicionado digital Climatronic Touch, e também o carregamento de celular por indução, que tem aquela ventilação sobre o smartphone. Pois bem, esse pacote conforto custa R$1.400. E qual a conclusão final a respeito aqui do Tera na versão Comfort? Eu achei um carro bastante justo. Primeiro, não podemos esquecer, já vem com 6 airbags, faróis totalmente iluminados em LED, central multimídia VW Play Connect, que você tem o aplicativo para interagir com o veículo de qualquer parte do mundo, né? Saber
como o seu carro está sendo utilizado quando você empresta o carro aí para um terceiro. A gente viu que o carro é eficiente em matéria de consumo, pelo menos no teste que a gente fez, os números ficaram melhores do que o Inmetro. O desempenho não é ruim e a performance no geral do carro foi bastante interessante. Ah, mas é tudo perfeito? Não, tem coisas que poderiam ser melhores, né? Como o carro tem um sensor de estacionamento aqui na frente, talvez uma câmera de ré lá atrás, um banco traseiro bipartido para você poder fazer o rebatimento. Essa história de step temporário definitivamente não me convence, ainda mais quando tem espaço para ter um pneu integral, que seria muito melhor para o usuário. Ou seja, existem sim espaços para melhoria, mas quando você olha o Thera em relação aos principais concorrentes, e aí a gente pode falar aí do Fiat Pulse, até mesmo do Renault Kardian, você vê que o carro está bem posicionado em matéria de entrega e até mesmo de preço. E se você gostou aqui do Thera na versão Comfort, vai aí minha dica. Procura aí as concessionárias Volkswagen do grupo Vecol Vigorito, hoje um dos maiores grupos Volkswagen aí do estado de São Paulo. Pessoal, no interior são as concessionárias do grupo Vecol e na capital e região metropolitana, concessionárias do grupo Vigorito. E olha, o pessoal lá me prometeu melhor atendimento e melhor negócio para você colocar o Thera Comfort na sua garagem ou toda a linha Volkswagen 0 km.